Olá pessoal, temos agora mais uma resolução de exercício referente à parte 5, que diz respeito a vetor, registro e vetor de registro. Então temos agora a questão 12, que tem o seguinte enunciado: fazer um programa para um hotel que possui 20 quartos. Para cada quarto serão lidos os seguintes dados: o nome do hóspede, a região de origem, que vai ser uma legenda, 1 para Nordeste, 2 Sudeste, 3 Sul, 4 outras. O motivo da viagem, que também vai ser uma legenda, 1 para lazer, 2 trabalho, 3 outros. E a quantidade de dias que a pessoa vai ficar hospedada. O programa vai calcular o valor pago pelo hóspede. No final, deve ser impresso o relatório geral com os dados de todos os hóspedes em forma de tabela, além de um relatório estatístico. O relatório estatístico vai pedir o seguinte: qual é a média da quantidade dos hóspedes da região sul, percentual de hóspedes que viajam a trabalho e tem o total arrecadado pelo hotel. Então, para esse relatório estatístico, a gente, para ter a média da quantidade dos dias que os hóspedes da região sul ficam, a gente vai ter que somar a quantidade de dias que todo mundo da região sul se hospeda e dividir por quantas pessoas da região sul estão no hotel. Aí vai ter essa média. Quantos por cento dos hóspedes viajam ao trabalho? Tenho que ver qual o total dos hóspedes, ver quantos viajam com a característica de viagem a trabalho, para fazer o cálculo do percentual. O total arrecadado pelo hotel, a gente vai somar os valores que vão ser pagos por diárias de todos os hóspedes, e a gente vai ter esse valor aí. E aí a gente também tem aqui a informação que a diária custa R$530. Então vamos agora ver o código do nosso programa. Começando com a inclusão das bibliotecas, a stdio, CONAIO e a stdlib. A stdlib é uma biblioteca que a gente vem usando mais recentemente e que tem o comando de limpar a tela. Então, a gente vai ter que armazenar os dados dos 20 quartos do hotel. Já está me dizendo que o hotel tem 20 quartos e eu vou ter um registro para cada quarto. Cada quarto eu tenho que ter a informação do nome do hóspede, então eu vou ter uma variável caractere com 20 posições. Então, eu tenho nome com 20 elementos. Eu tenho o motivo da viagem, estou chamando aqui de mote. Tenho a origem do hóspede, qual é a região de origem desse hóspede. Quantos dias ele vai se hospedar. Então, essas são as variáveis do tipo inteiro. Além disso, eu vou calcular o valor que vai ser pago em diárias. Então, eu tenho aqui do tipo float o valor que ele vai pagar. Então, esse agrupamento de tipos diversos, inteiros, caracteres e reais, vão formar o tipo T quarto. Então, para cada quarto eu tenho todas essas informações. Então, agora eu vou declarar o vetor Q com 20 elementos, que é o vetor que vai guardar os quartos. E o que é que esse vetor Q guarda? Ele guarda o tipo T quarto, que é esse agrupamento de variáveis aqui, certo? Então, aqui eu tenho o vetor, que é um vetor de registro. O tipo de informação que ele guarda é um registro. Então, tem o vetor de registro. Vamos agora para as demais variáveis. A gente vai ter, do tipo inteiro, eu vou ter uma variável que controla a quantidade de quartos que eu tenho cadastrada, certo? Meu hotel tem 20 quartos, a cada vez que um novo hóspede chega e é cadastrado, eu conto aqui quantos quartos eu tenho cadastrado. Eu tenho para o for, que a gente vai precisar na hora de apresentar os dados no final. Eu tenho a variável i, eu tenho a variável continua, que é quando vai fazer a pergunta se deseja cadastrar novo hóspede. Veja, a gente tem um hotel com 20 quartos, não necessariamente eu vou cadastrar 20 hóspedes. O hotel, às vezes, ele está na lotação máxima, outras vezes não. Então, eu vou cadastrando, eu não sei quantos hóspedes vão ser hospedados. Eu sei que o hotel tem uma capacidade de 20 quartos, certo? Só para vocês entenderem a diferença. Então, eu vou usar uma repetição que vai ficar repetindo uma quantidade de vezes indeterminada. Eu vou parar ou porque eu não tenho mais hóspede para cadastrar, ou porque meu hotel lotou, certo? Então, eu vou precisar aqui da variável continua, que vai controlar se novos hóspedes serão cadastrados. Para o relatório estatístico, essa tem um pouquinho de coisas a mais do que a questão 11, né, que tem agora o relatório estatístico. A gente vai ter que, para dizer qual é a média de quantidade de dias dos hóspedes da região sul,
a gente tem que somar a quantidade de dias que ficam os hóspedes da região sul. Então, eu estou chamando soma dias RS. Eu tenho que saber quantos hóspedes são da região sul. Então, que é HS. E tem também outra questão do relatório estatístico, é quantos por cento dos hóspedes viajam a trabalho. Então, eu vou perguntar aqui, vou ter uma variável que guarda a quantidade de hóspedes a trabalho, que é HT, certo? Do tipo float, eu vou ter o total arrecadado pelo hotel. Como essa variável, ela era a única float que eu tinha, eu estou já fazendo tudo ao mesmo tempo no sentido de declarar a variável e já inicializar ela com o zero. A gente também pode fazer isso, certo? Aqui eu estou inicializando todas as variáveis que são do tipo inteiro com zero, que são as variáveis que vão ser acumulativas. Lembrando que eu só posso fazer esse encadeamento para inicialização caso as variáveis sejam do mesmo tipo, certo? Eu não podia chegar aqui e também dizer que total arrecadado ia entrar nessa linha aqui. Ele teria que ser realmente feito em separado, porque ela é tipo float, certo? Então, declarada e inicializadas as minhas variáveis, eu vou começar a pedir os dados dos hóspedes para ir cadastrando os quartos. Então, com isso, eu vou ter uma repetição, vou centralizar aqui. Eu vou ter a repetição que vai pedindo os dados do cliente e vai cadastrando os dados dos hóspedes naquele quarto. Então, vamos lá. Eu limpo a tela, coloquei aqui Hotel Beira-Mar, cadastro de quarto, e aí vou dizer dados do cliente e eu vou estar dizendo aqui qual é o quarto que está sendo cadastrado, dados do cliente e tal. Qual que está sendo cadastrado? Primeiro começou com 0, então quando eu boto aqui, quantidade de quartos está zerado, 0 mais 1 vai passar a ser 1, eu estou dizendo que eu estou cadastrando os dados do primeiro cliente. E aí eu vou começar a pedir o nome dele, então printf nome, usando aquele mesmo macete dos pontinhos, só para deixar a interface mais arrumada. Limpo o buffer de entrada, fflush stdin, e dou o gets para ler o nome do cliente, o nome do hóspede. O vetor se chama que é o vetor de quartos. Em que posição eu vou estar armazenando? Estou armazenando na posição que seria a quantidade de quartos que eu tenho ocupadas no momento. Ele está zerado, então estou armazenando o primeiro cliente na posição 0. No subcampo, nome, já que eu tenho um vetor de registro. Então, estou pegando o primeiro dado aí da ficha do meu cliente. Então, peguei o nome. A próxima informação que a gente vai obter é qual é a região de origem do meu hóspede. Então, eu vou imprimir printf, a origem é uma legenda. Então, eu tenho printf /n, origem, 1 para Nordeste, 2 para Sudeste, 3 Sul, 4 outros. E vou fazer a leitura da origem desse hóspede. Scanf, percentual D, e comercial Q, vetor Q na posição QQ, no subcampo origem. Vou fazer a mesma coisa pedindo qual é o motivo da viagem, que também é uma legenda. Então, printf, motivo da viagem, 1 para lazer, 2 a trabalho, 3 outros. E faço a leitura jogando no subcampo motivo, mote, do meu vetor Q, certo? Por fim, eu vou pedir quantos dias essa pessoa vai se hospedar. Então, vou ler na posição, no vetor Q, posição QQ no subcampo dias, e aí eu já posso calcular quanto ele vai pagar de diária. Então, o vetor Q, na posição QQ, no subcampo valor, que é quanto ele vai pagar de diária, vai receber a quantidade de dias que ele vai ficar hospedado, multiplicado pelo valor da diária, que é R$530, certo? Então, com isso, eu já calculei o que ele vai pagar. O relatório estatístico está pedindo algumas coisas a mais. É pedido quanto o hotel vai arrecadar. Então, já vou calcular aqui. O total arrecadado pelo hotel vai ser o que tem lá, mais quanto de valor esse hóspede que eu estou cadastrando agora está pagando. Vai ser o vetor quarto, na posição QQ, no subcampo valor que eu acabei de calcular aqui na linha 33. Então, já tem o valor que vai ser pago, eu vou acumular no total arrecadado do hotel, certo?
Então, com isso, eu já tenho uma das informações solicitadas pelo relatório estatístico. Outra questão que é pedida no relatório estatístico é média de dias das pessoas que vêm da região sul. Então, a gente tem o seguinte, eu vou até perguntar se a região de origem dessa pessoa é da região sul, para eu contar, para eu acumular a quantidade de dias que essa pessoa está se hospedando. Então, eu vou perguntar o seguinte, se a origem dessa pessoa, que eu acabei de cadastrar, for igual a 3, então é uma pessoa oriunda da região sul. Então, o somatório de dias da região sul vai ser o que já tem lá, mais igual a quantidade de dias que essa pessoa que eu estou olhando agora está se hospedando, certo? Veja que eu estou usando todos os operadores menores, certo? O mais igual aqui para facilitar, para diminuir o tamanho das nossas expressões aritméticas. Então, eu estou acumulando em soma dias RS a quantidade de dias que essa pessoa que eu estou olhando agora se hospedou, certo? Além disso, eu tenho que dizer, olha, mais uma pessoa da região sul está se hospedando no hotel, porque para eu calcular a média, eu vou ter que ter a soma dos dias dividido por quantas pessoas da região sul se hospedaram no hotel. Então, quantidade de hóspedes da região sul recebe mais um, então, também usando o operador de atalho mais, certo? Então, seria um outro item resolvido aqui do relatório estatístico. O terceiro item do relatório estatístico que eu vou resolver agora é a pergunta que faz de quantos por cento dos hóspedes viajam a trabalho. Então, vou ter que saber qual é o motivo da viagem. Se o motivo da viagem dessa pessoa for igual a 2, então é uma pessoa que viaja a trabalho. Então, eu tenho mais um hóspede que está viajando a trabalho. Então, quantidade de hóspedes a trabalho, mais. Então, contabilizo mais um hóspede que está fazendo viagem a trabalho. Com isso, eu tenho essa soma aí dos hóspedes que viajam a trabalho. Quando eu sair da repetição, quando eu terminar de cadastrar, é que eu consigo calcular o percentual. Assim, só depois que eu cadastro todo mundo é que eu consigo calcular a média. Então, por enquanto, a gente só vai acumulando para depois calcular os valores lá no relatório estatístico. Então, o que eu tinha para fazer para esse hóspede, eu já fiz. Cadastrei os dados dele, calculei a diária e fiz a contabilização das coisas relacionadas ao relatório estatístico. Então, eu tenho que a quantidade de quartos passa a ser mais um. Eu acabei de cadastrar um quarto, então passa a ser um agora o QQ. E eu vou perguntar, eu vou dizer aqui a mensagem: cliente foi hospedado no hotel com sucesso, só para dizer que deu tudo certo. E tem um printf perguntando se deseja continuar cadastrando, 1 para sim, 0 para não, e vou ler a variável aqui, continua. Essa repetição ela vai ficar em execução enquanto a pessoa estiver respondendo sim, que ela quer continuar cadastrando, e também a quantidade de quartos for menor do que 20. Então, se eu alcançar o limite do quarto do meu hotel, eu vou parar de cadastrar clientes, ou a pessoa já cadastrou um quantitativo, não quer mais cadastrar, pode parar também, mesmo antes do hotel chegar na sua capacidade máxima, certo? E assim a gente teve a repetição povoando o nosso vetor de registro, certo? Cada vez que a repetição está sendo executada, a variável QQ vai estar com um valor, e aí o novo cliente, o novo hóspede que chega no hotel vai ser cadastrado em uma nova posição do vetor. Então, ninguém vai ser apagado pelo fato de um cliente que chega vai sobrepor a informação do cliente anterior. Eu vou estar com o meu vetor todo preenchido com os dados dos meus clientes. Então, terminado isso, é hora de apresentar o relatório estatístico e o relatório geral. Primeiro, o geral. Então, vamos agora apresentar o relatório geral, limpando a tela com o System CLS. Imprimo Hotel Beira-Mar e imprimo o relatório geral. Agora, na linha 57, a gente vai ter o printf que vai escrever o cabeçalho da minha tabela, certo? Que vai ter cada uma das colunas que a minha tabela vai ter, que seriam os dados do meu hóspede. Então, eu vou ter o nome do hóspede, a origem do hóspede, o motivo, os dias de viagem e o valor que ele vai pagar em diárias, certo? A gente tem aqui duas situações, que é a seguinte:
A gente tem a primeira situação, que é o nome, a coluna nome, o cabeçalho dela, que é a palavra apenas nome, só tem 4 letras e ela, embaixo, o conteúdo que vai aparecer nessa coluna é o nome do cliente, que deve ter até 20 letras. Então, eu tenho que fazer com que essa coluna aqui, o cabeçalho dela também tem um espaçamento de 20 letras, 20 colunas, né? Então, a partir da letra N do nome, a gente vai colocar, vai contar 1, 2, 3, 4, vai sair contando até a gente ter 20 espaços. Vai sair dando uma quantidade de espaços até que a gente chegue em 20, certo? Depois daí, a gente vai colocar 3 espaços, que é o espaçamento padrão que a gente está dando entre as colunas. Então, vai dar os 3 espaços e começa a escrever o cabeçalho da próxima coluna, que eu estou chamando aqui de origem, que é a região de origem. Escreveu a origem é um número, que vai ser 1, 2, 3, que seriam as regiões. Então, como só é um número, e a palavra origem tem 6 letras, um número vai caber embaixo dessa coluna tranquilamente, a largura dela, que foi diferente aqui do que aconteceu no nome do hóspede, certo? Pelo padrão, a gente dá 3 espaços entre uma palavra e outra. Dei 3 espaços, escrevo o motivo também é uma legenda, vai caber embaixo tranquilamente. Dou mais 3 espaços, escrevo a quantidade de dias e vou vir aqui para escrever o valor da mensalidade. Desculpe, o valor que ele vai pagar em diárias. O valor que ele vai pagar em diárias, veja que é um valor financeiro, né? As diárias começam com 530. Então, quando a gente bota 530,00, as casas decimais dos centavos, só aí a gente já está ocupando 6 caracteres. E a palavra valor só tem 5 caracteres. Então, essa coluna ela precisa ser enlarguecida. Assim como a gente precisou enlarguecer aqui, dar uma distância, né, entre nome e origem para garantir o conteúdo que vinha embaixo, aqui vai acontecer a mesma coisa com a questão do valor, certo? Então, eu estou prevendo aqui que a gente vai ter uma largura de uma quantidade de dígitos para esse número de 10 colunas, certo? Então, aqui, quando a gente contar, a gente vai ter os 3 espaços padrão que a gente dá entre uma coluna e outra. 1, 2, 3. E aí, eu já tenho 5 colunas que vão ser ocupadas pela letra valor, pelas letras da palavra valor. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, que são os espaços que eu estou dando para compensar para minha coluna ficar larga. Aqui também teve uma diferença que, veja que a compensação dos espaços eu dei antes da palavra valor, diferente daqui do nome que eu dei depois da palavra nome, porque como o valor é um número, eu quero que ele comece escrevendo da direita para a esquerda, então eu precisei preencher os espaços aqui para compensar na esquerda, certo? Com o tempo vocês vão vendo as situações e vão pegando o macete aqui do alinhamento. Terminada a montagem dessa linha, eu vou dar o printf/n com os tracinhos para montar a linha da minha tabela e venho com o for, que vai escrever todos os dados que está armazenado no meu vetor dos quartos, com os dados dos meus hóspedes. Então, eu tenho for i igual a 0, i tem que ser menor do que a quantidade de quartos cadastradas, e mais, então eu tenho o seguinte printf para ser executado dentro desse for. Primeiro, eu vou escrever o nome do hóspede. Então, o nome tem que ser escrito em 20 espaços, então 20s. E eu quero que ele comece com o alinhamento pela esquerda, então coloco menos. Então, percentual menos i 20s. Dou os 3 espaços e venho com a próxima informação, que é a origem, que tem 6 letras aqui. Então, eu boto percentual 6D, que vai fazer com que o númerozinho da origem caia embaixo aqui da letra N, certo? Dou 3 espaços, percentual 6D, o 6 é porque a palavra motivo tem também 6 letras.
E aí vai cair aqui embaixo da letra O o motivo da viagem. Dou 3 espaços, percentual 4D, porque agora é a quantidade de dias, que também é um número inteiro, e a palavra dias tem 4 letras. Dou 3 espaços e a quantidade de colunas que eu estou prevendo aqui para a variável valor, que eu tinha previsto 10. Como são duas casas decimais, eu digo, ó, use 10 colunas, sendo que duas para casas decimais aqui para escrever esse número real, que vai ser o valor da hospedagem, certo? Então, com isso, eu venho e vou escrever o nome, a origem, o motivo, o dias e o valor da hospedagem. Fecho a tabela com um traço e peço para digitar qualquer tecla para mostrar o relatório estatístico e dou um get. Com isso é assim, eu mostro o relatório geral e paro a tela. Quando a pessoa teclar Enter, aí ele vai limpar a tela nova e vai apresentar o relatório estatístico em uma tela, na tela seguinte. Então, essa parte que está aqui agora, eu tenho aqui na linha 66 o limpa a tela, para vir só o relatório estatístico separado. Então, printf Hotel Beira-Mar, printf relatório estatístico. Vou passar um traço aqui por questões estéticas e vou começar aqui a colocar as 3 informações que tem no meu relatório estatístico. A primeira informação é a média da quantidade de dias dos hóspedes da região sul. Essa média da quantidade de dias eu só vou poder ter se eu tiver hóspede da região sul cadastrado no meu hotel. Então, eu vou testar. Ó. Se a quantidade de hóspedes da região sul for diferente de 0, então eu tenho hóspede da região sul, eu tenho como calcular a média. Se eu não fizer isso, vai dar aquele problema de divisão por 0. Eu vou tentar calcular uma média de uma quantidade de hóspede que está zerada e vai dar divisão por 0, vai travar meu programa, certo? Então, tem que ter esse cuidado aí. Então, a gente tem o printf, média de quantidade de dias dos hóspedes da região sul. Nesse ponto aqui vai ser a média, então, percentual.1f, só quero que saia uma casa decimal. O que é que vai ser feito? Vou calcular a fórmula aqui dentro do próprio printf. Então, calculando aqui a fórmula dentro do printf, eu vou ter o seguinte, eu vou somar, eu vou ter que a média vai ser a soma dos dias que ficam, pessoal da região sul, dividido por quantos hóspedes da região sul eu tive. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, eu botei aqui um float na frente do soma dias. Isso é a questão de conversão de tipos, porque eu tenho o seguinte, soma dias é um número inteiro, dividido por quantidade de hóspedes da região sul, que também é um número inteiro. Se eu pegar um número inteiro e dividir por outro, ele vai trazer como resposta só o quociente da divisão. Então, ele vai descartar as casas decimais. Quando a gente está tratando de média, as casas decimais para a gente são importantes. Então, eu vou querer que, na hora que ele for fazer essa conta, trate a variável soma dias como um float. Então, é como se eu tivesse uma divisão de um número real dividido por um número inteiro. Real por inteiro vai dar um número real como resposta, eu vou ter, sim, as minhas casas decimais sendo consideradas, certo? Se eu não estiver enganada, essa é a primeira vez que a gente está utilizando essa questão do tipo, né? Uma variável ela ser tratada como um tipo só num determinado momento. Agora a gente vai para a apresentação da resposta de quantos por cento dos hóspedes que viajam a trabalho. Então, eu vou testar se a quantidade de hóspedes for diferente de 0. Então, eu vou ter que o percentual de hóspedes que viajam a trabalho vai ser a quantidade de hóspedes que viajam a trabalho vezes 100, dividido pela quantidade de hóspedes total, que isso eu tenho o percentual. Aqui do mesmo jeito, ó, se a quantidade de hóspedes que viajam a trabalho, quando eu multiplicar, é inteiro, eu multiplico por 100, que também é um inteiro, e divido por quantidade de quartos ocupados, que também é inteiro, eu vou ter como resposta o número inteiro, vai descartar as casas decimais. Percentual também precisa ter casas decimais, então eu posso tratar um dos meus valores como um número real, e aí a minha conta já passa a sair certa com as casas decimais. Então, eu quero que seja tratado a quantidade de hóspedes que viajam a trabalho como um número real. Então, vai ser um real multiplicado por um inteiro, dividido por um inteiro, aí a gente vai ter um número real como resposta, certo? Mais uma situação de conversão. Então, eu tenho aqui, por fim,
A apresentação do total da verba arrecadada pelo hotel, que vai estar na variável total arrecadado. Passo um traço para fechar o relatório estatístico e digito qualquer tecla para sair e tem o get, certo? E assim a gente tem aqui o nosso código, nossos programas aí estão crescendo, agora a gente já tem um programinha aí com 81 linhas. Então vamos passar aqui para ver ele em execução. Pronto, aqui está a nossa tela com os dados do cliente sendo solicitado. Vamos colocar o nome do primeiro hóspede. Região, motivo da viagem, quantos dias. O hóspede foi cadastrado com sucesso. Quer cadastrar outro? Vou dizer que sim. Vou cadastrar outro hóspede. Vou botar da região sul. E vou também dizer que ele viaja a trabalho. Não quero cadastrar outro. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos aqui para os detalhes. Eu tenho a minha tabela. Veja aqui os números da origem, o motivo e a quantidade de dias. Eu sempre estou com eles aqui no final da palavra, a coluna, essa questão do alinhamento da tabela. Veja que o valor também está. Veja que o conteúdo, os valores das minhas diárias tem mais quantidade de dígitos do que 5 da palavra valor, certo? E aí, mesmo assim, a gente teve a compensação dos espaços aqui na frente, então, essa coluna daqui do valor não invadiu a coluna aqui anterior dos dias. Não teve nenhuma sobreposição. Isso é importante, essa questão aí da contagem dos espaços, certo? Então, eu tenho aqui o nome dos hóspedes, a origem, o motivo, a quantidade de dias e o valor que está sendo pago em diárias, certo? Então, quando o tecla Enter, vai passar para a apresentação do relatório estatístico. A gente tem duas telas separadas para cada uma das informações. E tem aqui o relatório estatístico, que está me dizendo a média da quantidade de dias dos hóspedes da região sul. Ficaram 4 dias, só teve um hóspede que ficou 4 dias, são 4 dias. Quantos por cento dos hóspedes viajam a trabalho? Eu tinha dois, um que viajou a trabalho, outro que viajou a lazer, então 50% dos hóspedes viajaram a trabalho. E o total arrecadado pelo hotel, que ficou com 4.770, certo? O somatório do que foi pagado pelos meus clientes, certo? Então, com isso a gente tecla Enter para sair e finaliza a execução do programa. Então, com isso, a gente resolveu mais uma questão relacionada ao conteúdo de vetor de registro. Essas questões, elas têm muito macetes, né? Essa questão principalmente do detalhe aí dos espaçamentos para a tabela sair alinhada. Então, é interessante que vocês façam as questões que tem no livro e que treinem bastante essa questão do alinhamento. Depois que vocês pegam, como é o macete do alinhamento, é bem rápido, você já faz a contagem de forma bem natural. Mas aí precisa treinar para você realmente entender essa contagem, certo? Eu fico à disposição, qualquer coisa vocês entrem em contato e boa sorte aí, bons estudos. Até mais.